Olá, eu sou Geraldo Gonçalves. Hoje é dia 7 de novembro de 2020. Estou falando nesses dias sobre a parábola de Lucas, capítulo 15. Já falei da primeira parte da ovelha perdida. E hoje irei falar da segunda parte sobre a moeda perdida, baseado nos versículos de 8 a 10. Vale dizer que esta parábola nos fala de perdidos que foram procurados até serem encontrados. Nos fala também de alegria, de festas entre amigos e vizinhos, que são convidados para alegrar-se com aqueles que encontraram os seus perdidos. Mas note que Jesus sempre dá ênfase ao pecador e diz que há festa nos céus pelos anjos por um pecador que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Salvador pessoal. Aliás, a parábola foi proposta com esta finalidade de mostrar aos escribas e fariseus que a sua preocupação e interesse é pelos pecadores. E nós lemos em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus na casa de Zaqueu, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos considerar por que esta parábola foi dividida em três partes. Ao estudar sobre a condição, a experiência e a redenção do perdido. Primeira parte, a condição do perdido. Aprendemos da ovelha que todos estamos perdidos por nossa própria ação. Ou seja, cada um de nós é que nos desviamos, é que passamos a seguir os nossos próprios caminhos, longe de Deus, sem Deus no mundo e sem salvação, como lemos na palavra do Senhor. Da moeda, que somos sem vida espiritual por natureza, e que por natureza somos mortos em nossos delitos e pecados, conforme lemos em Efésios 2 e 1. E ele, Jesus, nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Do Filho, que estamos perdidos por escolha, pois o Filho é que quis sair da casa do Pai e ir para lugares longínquos. Segunda parte, a experiência do perdido. Na primeira história sobre a ovelha, pensamos na miséria do perdido. Na segunda, sobre a moeda, a sua insensibilidade. E na terceira, sobre o filho, o seu remorso ao lembrar da casa do pai. Na terceira parte, o resgate do perdido. Temos aqui mais um motivo para a parábola ser dividida em três partes. É para revelar a Trindade divina. Na primeira parte, o Filho redime. Na segunda parte, o Espírito que opera e restaura. Na terceira parte, o Pai que recebe o Filho de volta. Portanto, aqui temos o quadro negro do pecador e o quadro divino agindo em prol do pecador. Em terminar esta segunda parte do nosso estudo sobre a moeda perdida, desejo que Deus nos abençoe e que, como salvos por Cristo, eu, você, meu irmão, minha irmã, sejamos sempre gratos a Deus pela obra redentora do Calvário realizada pelo Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, em prol da nossa redenção, da nossa salvação. E quanto a você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, eu lhe aconselho a fazer isto ainda hoje, reconhecendo o amor de Deus por todos nós, conforme João 3,16, onde nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atendendo também o convite de Jesus para a salvação, conforme Mateus 11:28, onde Jesus mesmo convida, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos
aliviarei. E ser sensível à voz do Espírito Santo, que sussurra aos seus ouvidos para convencê-lo que és um pecador e que precisa de abrir o coração para Jesus entrar e fazer morada. E em João 16:8 nós lemos que o Espírito Santo é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e dar um passo de fé, entregando a sua vida a Jesus para ser salvo, garantindo a sua morada eterna no céu. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe com a sua palavra e que possamos continuar dando ouvido à voz de Deus através da sua palavra. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser, quando irei falar da terceira e última parte, ou seja, sobre o filho perdido.